Fala, Nação Azul! Você está bom? Seja bem-vindo no canal Cruzeiro Sem Fronteira. Alex deu uma entrevista dizendo que recentemente o Alexandre Matos tinha procurado ele para ser técnico do Cruzeiro. Sim, o Alex Talento, aquele um dos melhores camisa 10 que o Cruzeiro já teve. Ele disse isso numa entrevista no Tempo Esporte. Vamos lá conferir, mas antes disso, você que acabou de chegar aqui e não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, comente o que você vai achar dessa entrevista. Bora lá! Chamo ele agora de treinador, porque agora é treinador, né? O ídolo, né? Que inesquecível dessa história maravilhosa, né? Não só de Cruzeiro, como de Palmeiras, como de Fenner, como de Curitiba e seleção brasileira e tudo mais, né? Um dos mais habilidosos jogadores dessa história do futebol mundial. Não sou só eu que falo, né, gente? Tem gente muito top que fala, que não é o meu caso. E é ídolo mesmo. Eu sempre digo, ídolo é dentro e fora das quatro linhas. O Alex é essa pessoa, não tem um jogador, um treinador que você conversa que não tenha uma palavra de elogio ao nosso treinador, início de carreira, mas já está ficando experiente, já teve experiência internacional e tudo mais. Seja muito bem-vindo, Alex. Obrigado, Dilmara. Prazer estar falando contigo. Prazer estar falando com vocês aí mais uma vez. E é isso, né? O jogador a história tá feita, foi bem legal, foi muito divertida. Você participou bem de pertinho num dos pedaços desse momento que foi ser atleta. E agora estamos aí tentando trilhar um caminho legal também como treinador. Por que o Alex hoje aqui? Porque o Alex, ele teve no Sub-20 do São Paulo, depois teve no Avaí, né? Depois ele foi para a Turquia. Como chamava o time da Turquia mesmo? Chama, na verdade. Antalyaspor. Exatamente. Então, em um programa há cerca de 2 dias, eu acho, o Alex acabou revelando que agora, na saída do Fernando Diniz, né, quando o Cruzeiro estava procurando um treinador, ele chegou a conversar com a diretoria do Cruzeiro, mais precisamente com o Alexandre Matos. É isso mesmo, né, Alex? Sim, aquele gap, né, existente entre a saída do Fernando e a chegada do Léo Jardim, eu tive 2 vezes, né, conversei com o Alexandre a respeito de futebol, a respeito de como eu vejo o jogo, a respeito do meu trabalho. Eu acredito que ele tenha feito isso com outros treinadores também, até a conclusão da chegada do Léo Jardim. Por que você acha que não foi dessa vez ainda, Alex? Eu digo ainda porque eu acho que ele vai ser técnico do Cruzeiro um dia. Aí você tem que perguntar pro lado de lá, né? Vou perguntar. O lado de lá é aquilo que... porque é aquilo que eu sempre digo, né, Dimara? Vamos imaginar o seguinte, nós somos gestores de algum clube. Então nós fundamos lá o Dimara Futebol Clube e vamos contratar um treinador. Dentro disso, eles vão atrás de um perfil de treinador e dentro desse perfil desenhado, dentro de algumas conversas, eles chegam à conclusão. Eu, sinceramente, fiquei bastante feliz com a conversa com o Alexandre. Hoje ele é um dos comandantes ali da área do futebol do Cruzeiro, então ter conversado sobre futebol, sobre ideia, realmente me deixou bastante satisfeito. Mas depois escolheram um outro caminho e eu torço muito que o Léo Jardim obtenha o sucesso que obteve, principalmente no Mônaco, que ele consiga desenvolver bem as ideias dele dentro desse momento do Cruzeiro. Lélio Gustavo. Olha, é um prazer assim, gigantesco falar com o Alex mais uma vez. O Alex, grande ídolo da Nação Azul 5 Estrelas. Eu já falei várias vezes que, para mim, em 2003, o melhor jogador do mundo foi ele. Porque a panelinha só olha para a Europa, mas jogou demais. Isso aí cansou de ouvir. Infelizmente, parece que caiu a conexão. Tá aí. Mas o Alex, eu gostaria de perguntar a ele, diante dessa informação, sobre uma possibilidade de vir a ser técnico, eu me lembrei do grande ídolo dele, que é o Zico, que falou que jamais toparia dirigir o Flamengo porque a torcida não perdoa. Mas você toparia, Alex? Ser vaiado, por exemplo, numa torcida que tanto te aplaudiu? Forte abraço e muito prazer falar com você mais uma vez. Grande Lélio.
Muita gente não se fala, para mim também é um prazer novamente estar falando contigo. Cara, assim, ó, não sei se o Zico foi vaiado no Flamengo algum dia como jogador de futebol, né? Eu fui vaiado no Cruzeiro. Fui vaiado algumas vezes. Fui vaiado no meu primeiro momento, naquela passagem em 2001. E depois, em 2004, eu tive uma passagem triste de ter sido vaiado em jogos da Libertadores. O que eu encaro muito, de maneira muito natural. O torcedor é apaixonado pelo seu clube. É óbvio que o torcedor respeita muito quem está lá embaixo, né? Quem está trabalhando ou como treinador ou como comissão técnica, os próprios jogadores. Agora, no momento em que a coisa não funciona, no momento em que não é do jeito que ele imagina que deve ser, é normal que venha vaia. E outra, eu sou um cidadão comum, né? O Zico é um negócio de um outro planeta. Então, me comparar ao Zico, eu jamais faria isso. Acredito eu que se o Zico foi vaiado por adversários. Não acredito que ele tenha sido vaiado pela própria torcida. Eu não, eu já tive esse privilégio, né? E eu digo privilégio pelo seguinte: quando você sofre uma vaia, seja ele treinador ou jogador, é porque quem está na arquibancada está esperando alguma coisa diferente de você. É uma reação para que aquilo se torne algo positivo. Então, eu não, sinceramente, eu fui vaiado como atleta, já fui vaiado como treinador nesse curto período que eu tô trabalhando como treinador, mas tenho uma cabeça muito tranquila e entendo muito bem esse sentimento do torcedor, porque o torcedor é o bem maior do seu clube, e todas as vezes que surge um aplauso é porque você está fazendo coisas boas, e quando é o contrário, quando vem a vaia, é porque esse torcedor imagina que aquele profissional que lá está possa buscar algo diferente e fazer com que o time dele vença, porque sempre essa é a busca, né? Que o time dele esteja sempre nos seus melhores momentos, brigando por coisas grandes. Daniel. Ô Alex, um prazer falar com você mais uma vez, já conversamos várias vezes por aí, né? Eu tenho uma outra pergunta também, mas eu vou deixar ela para daqui a pouquinho, vou justamente pegar um gancho nisso. Eu ia perguntar justamente isso que o Lélio perguntou, mais ou menos isso. Você que foi um ídolo do Cruzeiro, a gente viu o Rogério Ceni sendo técnico de São Paulo, o Renato Gaúcho sendo técnico do Grêmio, do Flamengo, o Zico, o Lélio lembrou bem aí, alguns, o Falcão no Inter e tal, são jogadores que têm uma identificação muito grande com o torcedor, com o clube, e de repente a gente vê um torcedor de São Paulo esculhambando o Rogério Ceni, o torcedor do Flamengo esculhambando o Renato Gaúcho e tal. Essa idolatria, eu não digo vaia só, é uma curiosidade que eu sempre tive. Você, como ídolo do Cruzeiro, você teme, se for o caso de ser técnico do Cruzeiro algum dia, perder um pouco da idolatria do torcedor, ou isso para você não tem relevância? Não, mas o ídolo do torcedor do Cruzeiro é o Alex jogador. O ídolo do torcedor do Cruzeiro é aquele que foi o camisa 10, que foi o capitão do time, né, que ele liderou juntamente daqueles jogadores um ano importantíssimo, que foi 2003. E acabei de citar aqui, um ano antes, eu particularmente, eu era muito vaiado e muito criticado, e um ano depois, quando a coisa não acontecia, eu também passei a ser criticado. É uma cultura nossa, na qual eu respeito, né, eu entendo o sentimento do torcedor, não é algo que me preocupe muito, porque senão eu não seria treinador, eu viveria da minha imagem, e a minha imagem é muito forte, eu poderia viver dessa imagem aqui no Brasil e também lá na Turquia. Mas, no entanto, eu quero ser treinador. A partir do momento que eu quero ser treinador, eu tenho que entender aquilo que está sendo colocado aqui. Que em momentos ruins você vai ser vaiado e você vai ser criticado. O mesmo acontece, por exemplo, quando eu estou falando de futebol, as pessoas vão falar, pô, o Alex fala bem de futebol, ele enxerga bem o jogo, e de repente eu de treinador eu vou tomar algumas atitudes e essas atitudes vão criar em algumas pessoas algumas discordâncias, o que eu vejo e encaro de maneira totalmente natural. Então eu separo bem. O Alex jogador jogou entre 95 e 2014, está feita a história. Quem criticou, criticou, quem elogiou, elogiou. As derrotas já estão lá, as vitórias também estão lá e não muda mais. E não é algo que me preocupa. Aquilo que eu fiz enquanto jogador de futebol foi em cima de uma paixão, em cima de um desejo grande, e eu acredito que eu fiz muito bem feito. Acredito que onde eu tenha passado, eu tenha ajudado os meus clubes, os meus companheiros.
E já está feito, não muda mais. Agora, como treinador, eu sou um menino, estou começando, sou um jovem treinador e imagino e sonho e tenho um desejo grande de fazer também uma boa carreira como treinador. As outras coisas, o elogio, a vaia, às vezes até o desrespeito, que a gente sabe que muitas vezes acontece, eu encaro com naturalidade, porque eu sei que a coisa funciona assim dentro do futebol. E aí depende, se for um local que eu tenha jogado, ou se for um outro local que eu não tenha relação nenhuma anterior como atleta, porque o futebol é dessa forma, e não vai ser diferente comigo, porque isso funciona igual para todos. Ô, jovem treinador, me diz uma coisa. Quando a gente. Ontem até a gente recebeu o Guto Ferreira aqui e falamos com ele sobre isso, né? A história dos estrangeiros, especificamente mais os portugueses, né? Chegando no Brasil da forma como estão. Óbvio que eles fazem parte da escola portuguesa de treinadores, que foi extremamente bem feita, né? Que teve esse e tem esse acesso hoje ao Brasil. E aí, né? Depois que passa por aqui, tem uma história galga outros espaços na Europa num todo, mas em relação aos treinadores brasileiros, né? A gente fica sempre com a impressão que se tem mais paciência com o treinador de fora do que se tem com o treinador brasileiro, né? Sendo que os portugueses também vêm numa mudança quase que radical em termos táticos, né? Alonga jogo, né? Tem um outro sentido de jogo. Como treinador iniciante hoje, você acha que as oportunidades são menores mesmo para os brasileiros? E aí eu não estou questionando. O Filipão me disse uma vez uma coisa que é o seguinte: é bom, independe de onde ele seja, mas você acha que está diminuindo as oportunidades e se tem menos paciência com o treinador brasileiro? Olha, Dilma, eu acho que é uma discussão que foge até do futebol, é uma discussão educacional. O quanto a gente tem de paciência no dia a dia, o quanto a gente tem de paciência nas coisas do nosso cotidiano. E nós sabemos que, por cultura, a explosão popular, o desejo maior, aonde você extravasa, é em cima do futebol. Sempre foi assim, nunca vai ser diferente. No futebol, sempre foi permitido que você extravasasse dentro de um estádio de futebol. Então, assim, essas coisas são totalmente naturais nessa situação, principalmente do nível de impaciência. E se nós tirarmos um pouquinho do futebol e virarmos para o lado de vocês, o lado da imprensa esportiva, você, o Lélio, o Daniel já estão nessa há um certo tempo. Se vocês olharem o início de vocês, era um pouquinho diferente do que é hoje, né? Então, eu sou de um período que, quando eu começo a jogar futebol, o repórter invadia o vestiário para entrevistar o atleta dentro do vestiário. Vocês provavelmente pegaram essa situação. Hoje, com a entrada de rede social, e muitas vezes tem um ódio carregado em quem escreve, em quem fala. Então, hoje você vê alguém que abre um canal do YouTube, tem 22 anos de idade, e ele expressa uma opinião afirmando situações que, de repente, são da cabeça dele, aquilo vira uma verdade absoluta. Então, eu sou de uma época que, às vezes, me dá saudade pelo seguinte: o repórter, ele reportava, o comentarista comentava, o narrador narrava o jogo. Cada um sabia aonde começava o seu espaço e aonde acabava o seu espaço. Hoje não tem mais limitação, né? Então, muitas vezes o time está ali, a coisa não acontece, 3 jogos e pede a cabeça de alguém, normalmente a cabeça do treinador. Depois que sai o treinador, passa a pedir a cabeça de um dirigente. Muitas vezes chega no ombro do jogador. Então, assim, esse nível de paciência não é com o treinador, e a gente pode aqui ficar discutindo se é com o estrangeiro ou com o brasileiro, ele é um pouquinho maior ou menor, mas o nível de impaciência do ser humano, ele está menor do que era há 20 anos atrás. E a velocidade e a expectativa que é criada num espaço, e a gente está falando desse espaço que é o futebol, realmente isso fica muito forte. Relacionado às oportunidades, é muito profissional para poucos clubes.
E aí, de novo, a gente entra naquilo que o clube deseja. Então, eu vou dar o meu exemplo. O clube está procurando um treinador que seja um ex-jogador. Eu sou um ex-jogador. O clube está procurando um treinador que seja um jovem treinador. Eu sou um jovem treinador. Então, já tem duas situações que eu entro. Se o clube fala, não, eu estou procurando um cara que é um ex-jogador, mas ele já tem que ter maiores trabalhos, tem que ter mais tempo de estrada. Eu já sou descartado, porque eu não tenho isso. Só que, ao mesmo tempo, se nós olharmos, treinadores mais velhos, e aí nós podemos citar, por exemplo, o Luxemburgo e o Filipão, eles também começam a ter menos oportunidade, até pela idade. Porque aí nós vamos nessa linha do descarte que eu falei. Etarismo, não, eu quero um no cara caso. mais metódico. Eu quero mais um cara mais metódico. Ele não precisa ser um ex-jogador. Ele pode ser um cara que começou como preparador físico, começou como analista, ou começou como um educador físico nas categorias de base. Então, para mim, o que mais vale, independente se o cara é estrangeiro ou se o cara é brasileiro, é que quem contratar aquele treinador, quem contratar aquele profissional, saiba bem o que está contratando, porque eu acho que o mais importante é saber por que você contrata, para depois, na hora de demitir, você saber por que está demitindo. Isso é uma coisa. E vale também para jogador de futebol. Então, galera, o que vocês acham? Gostaria de ver o Alex no Cruzeiro? Cara, na minha opinião, eu vou ser bem sincero. Eu gostaria de ver o Alex treinando um time profissional. Se ele tiver o mesmo talento como técnico, como ele teve de técnico, como ele teve jogando bola, ia ser um excelente técnico, viu? O cara jogou demais. E não foi só no Cruzeiro. Fenerbahçe, o cara fez história. Não é portanto que tem que ter uma estátua lá na Turquia. Cara, o Alex, em 2003, no Cruzeiro, ele fez chover. Foi esse mesmo Alex aí, ó. Esse mesmo Alex Talento aí, que falou pros repórteres. Não adianta roubar da gente, não adianta os árbitros querer roubar. A gente vai ganhar do time e vai ganhar deles e passar por cima deles. E foi o que aconteceu. Ganhou tudo que disputou. Esse Alex Talento, ele era impressionante. É um dos maiores camisa 10 do Cruzeiro. E por onde ele passou também. Foi vaiado, que nem ele falou, foi vaiado no Cruzeiro. Na primeira passagem dele no Cruzeiro foi vaiado. Mas na segunda passagem dele no Cruzeiro, o cara fez chover. O cara jogou demais. E era um time que ninguém dava nada, tá? Era um elenco que todos os repórteres falavam, vai ganhar nada não, vai disputar ali para ficar no meio da tabela. E ganhou tudo. O Alex foi protagonista nesse time. Cara, ele era sinistro. Alex era de outro mundo. Não é, portanto, o 25. Ele e o Ronaldinho Gaúcho, 25. E o Ronaldinho Gaúcho falou que era ídolo dele. Entendeu? Alex é meu ídolo. Alex é meu ídolo. Eu via o Alex jogar e ficava observando, ficava olhando. Cara, eu quero jogar aqui nesse cara. Se o Ronaldinho Gaúcho falou isso, pensa pra você ver. Não é que nem o jogador de hoje, não. Que é mimizento, não. Eu gostaria de ver o Alex um dia no Cruzeiro, como treinador profissional. E vocês? O que vocês acham? Deixa no comentário aí o que vocês acham do Alex Talento. Esse cara teve história. Este cara era o cara. Até mais, até o próximo vídeo. Que Papai do Céu abençoe vocês. Fui!